Bem, pessoal, nesse vídeo vamos complementar a aula passada sobre a equação de segundo grau, certo? Resolvendo alguns exercícios. É muito importante esse conteúdo, pessoal, porque ele cai bastante, certo? A primeira questão aí está no slide 6 de vocês, do material da página 121, certo? Do material de vocês, e no nosso slide é o de número 6. A primeira questão diz o seguinte, ó: identifique os coeficientes A, B e C nas equações a seguir. Atenção, o que determina uma equação de segundo grau é que o maior expoente da variável seja 2. Não importa a posição que o termo ocupa na expressão. O que é isso, pessoal? O que eu tinha falado para vocês anteriormente, né? Qualquer equação que tiver x elevado a 2, nela, não importa a sua posição, por exemplo, poderia ter um 3 aqui, menos x elevado a 2, automaticamente já seria o quê? Uma equação de segundo grau. Isto é, se não tiver um termo com grau maior. Como assim um termo com grau maior? Se eu tiver, nessa mesma equação, eu tiver x elevado a 3, pronto, essa equação não pode mais ser uma equação de segundo grau. Por quê? Porque ela tem agora um terceiro grau, certo? Vai ser a equação de terceiro grau, no caso, né? Então, lembrando, teve x elevado a 2, x ao quadrado, é uma equação de segundo grau, contanto que não tenha nenhum número maior do que x elevado a 2, certo? Vamos lá. Para facilitar, você pode, antes de iniciar os cálculos, colocar os termos em ordem crescente de acordo com o expoente. Ou seja, primeiro o termo com x ao quadrado, depois o com x e por último o termo independente, né? Que é o termo que é o c, que é independente, não tem x associado a ele, né? Então, primeiro, pessoal, lembrando lá, quando a gente vai resolver uma equação de segundo grau, a primeira coisa que a gente faz é identificar os coeficientes, né? Mas no caso aí da questão, para facilitar mais ainda, ele pediu para que a gente organizasse essas equações, né? Na nossa primeira questão aí, no item A, ele nos dá a seguinte equação, ó: x mais 1 mais x ao quadrado igual a 0. Pronto. Ele quer que eu identifique cada termo, mas para facilitar a minha identificação, eu vou organizar de maneira decrescente. Como? Utilizando o de maior grau, o de menor grau. Quando eu falo grau, pessoal, é simplesmente o número que está elevado a x aqui, ó. Certo? Esse aqui é que é o meu grau, que está aqui no expoente, ó. Certo? Então vamos lá. Quem é o maior aqui? X ao quadrado. O segundo maior, x. E o terceiro, 1. Agora vai ficar fácil, né? Quem é meu A? Meu A vai ser 1, né, pessoal? Porque não tem valor. Então, quando não tiver um valor antes, é porque é 1. B é igual a 1. E C também vai ser igual a 1. Bem simples, né, pessoal? Identificar eles. Vamos lá. Nosso item B diz o seguinte, ó: 3x menos 2x ao quadrado mais 7. Vamos lá. Primeira coisa que eu faço é organizar, né? Então, organizando ele de maneira decrescente, levando em consideração o grau, vai ficar o quê? Menos 2x ao quadrado. Depois é o meu x, né? Mais, quando não tem nenhum sinal é mais 7. 3x mais 7. Pronto. Depois que eu organizo, fica mais fácil, né? Identificar quem é A, quem é B, quem é o B, quem é B e quem é C. Quem é meu A aqui? Vai ser menos 2, né? Que é o que vem antes do meu número, da minha incógnita, que está elevado a 2. No caso aqui é menos 2. Quem vai ser o meu valor de B? É o número que vem antes de x. 3. E quem é minha incógnita C? 7, né? Que é o termo independente, certo?
No item C, ele nos dá o seguinte exemplo, né? 1/2 de x ao quadrado mais 4 menos 3x igual a 0. Então, eu vou reorganizar, né? O x ao quadrado já é o primeiro, já está no canto dele. Então, só repito aqui. Menos, que é meu termo de primeiro grau? O x é para dar 1, né? Então, ele tem que vir para cá. Menos 3x mais 4 igual a 0. Pronto, já organizei. Agora, eu vou fazer o quê? Identificar quem é meu A, quem é meu B e quem é meu C. Quem é meu A? É o termo, é o número que vier antes de x ao quadrado. Quem? 1/2. Nesse caso aqui, ó, é o número que vem antes de x, menos 3. E o termo dependente é o 4, certo? Lembrando, pessoal, quando não houver, vamos ver se tem algum exemplo de quando não há o elemento B, né? Não tem. Então vamos lá. Fazendo um exemplo aqui, o exemplo L. Item L aí, não tem, né? Eu vou só supor uma equação aqui. Fosse 4 menos 5x igual a 0. Como é que eu organizaria essa equação? Primeiro, pessoal, eu não organizaria. Por quê? Porque tem que ser uma equação de segundo grau. Isso aqui não é uma equação de segundo grau. Por quê? Porque não tem o meu x, não está elevado a 2, certo? Não está ao quadrado. Então, isso aqui não seria uma equação de segundo grau. Mas, se viesse um x ao quadrado, aí sim seria uma equação de segundo grau. Como eu organizaria? Ficaria menos 5x ao quadrado. Não tem b, aliás, não tem x, então meu valor agora é quem? 4, né? Pronto, está aqui minha organização. Então, quem é o valor de A? Meu valor de A seria menos 5, né, pessoal? Que é o valor que vem antes de x. Ó. Quem é meu valor de B? Eu não tenho x ó, na equação. Percebam que eu não tenho x. Se eu não tenho x, é porque meu B é 0. E o meu C vai ser igual a 4. Certo? Bem tranquilo, né? Resolvam esses outros itens aí. Certo, pessoal? Para fixar mais ainda o conteúdo de vocês. É importante isso. Vamos agora para a segunda questão, certo? No slide de número 7. Bem, pessoal, agora vamos para nosso segundo exercício, certo? Que é a questão 3 do material de vocês, né? Que é a partir da página 121. Né? A questão está aí no nosso slide de número 7. Encontre as raízes das equações a seguir sem usar a fórmula de Bhaskara, certo? Não vamos utilizar a fórmula de Bhaskara, que é aquela substituição, encontrando os coeficientes e tal, né? Para facilitar as resoluções das questões, das equações, você pode utilizar recursos como fatoração, raiz quadrada e resolução de equação de primeiro grau, né? Vamos ver lá, né, pessoal? Nosso item, aliás, o nosso primeiro item da questão 3. Tem a questão 2. Por que você não fez a questão 2? Pessoal, não tem como resolver todos os exercícios, né? Então eu escolho os principais e vou resolvendo eles, certo? Esse aqui no caso é a questão 3, o item A. No item A a gente tem o seguinte valor. Ele quer que a gente resolva essa equação de segundo grau, 49, sem utilizar a equação de Bhaskara, né? O método de Bhaskara. Nesse caso aí, fazendo o quê? Fatorando, né? Ou então, utilizando a raiz quadrada. Bem, pessoal, como eu já havia explicado anteriormente, t de x ao quadrado, isso aqui é uma equação de segundo grau. Só não está organizada, né? Vamos organizar só para relembrar. X ao quadrado, se está positivo, vem para o outro lado como negativo. Igual a 0. Isso aqui é uma equação de segundo grau. Isso aqui também é uma equação de segundo grau. São as mesmas, aliás, é a mesma equação, só que escrita de maneira diferente, certo?
Então, vamos lá. Quando eu tenho meu primeiro termo elevado ao quadrado e eu quero tirar ele, para me encontrar quem? O meu valor de x. Quem é que vai ser o meu valor de x? X é igual a raiz de 49. Certo? Nesse caso aqui, pessoal, quem é que é a raiz de 49? X é igual a 7. Certo? Então, já encontrei a minha raiz. Minha raiz é quem? 7. Tranquilo, né? Quando eu tiver x de um lado e quiser encontrar a solução dessa equação de segundo grau, como é que eu faço? Para me eliminar esse expoente ao quadrado, só eu fazer o quê? Por raiz do outro lado, certo? Igual a 7. Pessoal, essa é uma curiosidade. Por que é que desse lado fica raiz e do outro x ao quadrado? Que corte foi que eu fiz para mim? O que foi que eu fiz para poder cortar esse x aqui? Na realidade, pessoal, o que eu faço aqui é simplesmente elevar a 1/2, certo? A 1/2 como assim? Pessoal, aqui não tem x elevado ao quadrado? Numa equação, por exemplo, se eu somar 1 aqui e somar 1 do outro lado, vai ficar a mesma coisa. X ao quadrado mais 1 e 49 mais 1 continua a mesma equação. Se eu multiplicar por 2 aqui, 2 vezes x, né, ao quadrado, 49 vezes 2, vai continuar a mesma equação, vai continuar igual. Ou seja, o que eu fizer de um lado da equação, eu também tenho que fazer do outro, para que ela permaneça com essa igualdade aqui, né? Então, como é que eu elimino esse ao quadrado aqui, para me encontrar apenas o valor de x? O que foi que eu fiz? Eu simplesmente, pessoal, elevei isso aqui, ó, tanto de um lado quanto de um outro, quanto do outro, por 1/2. Como assim? Pessoal, quando eu tenho um número elevado a 1/2 aqui, o que eu faço? Eu multiplico com esse aqui, ó. Então aqui fica o quê? 2 vezes 1/2. Isso é 2 dividido por 2. Isso aqui é igual a 2 vezes 1/2 é igual a 2 vezes 1, 2 dividido por 2. Isso aqui é igual a 1. Ou seja, 2 vezes 1/2 x vai ficar elevado a 1. Ou nem coloco, né? E 49 elevado a 1/2 é a mesma coisa que raiz de 49. Certo? Aí eu teria que explicar aquela partezinha da raiz quadrada para vocês. Mas no caso, um número elevado a 1/2, eu posso simplesmente colocar uma raiz. Certo? Então é por isso que eu faço isso. Mas de forma reduzida, quando eu tiver um número elevado ao quadrado, que eu quiser tirar esse elevado ao quadrado, eu ponho uma raiz do outro lado. Certo? Então vamos agora para o nosso item B. Certo? No item B, ele diz o seguinte, ó, que 3x ao quadrado é igual a 48, certo? Pessoal, voltando aqui para o item A, ele tem duas raízes, mais ou menos 7. Por que mais ou menos 7? Porque se eu colocar 7 ao quadrado, ó, positivo, vai dar quanto? 49. E se eu colocar menos 7 ao quadrado, também vai ser 49. Ou seja, ele tem duas raízes. Ou x é 7, ou x é menos 7. Certo? Então, basta colocar x igual a mais ou menos 7. Tranquilo? Não tinha dado essa reforçada para vocês, né? No item B, temos assim, ó, 3x ao quadrado igual a 48. Então, o que eu tenho que fazer aqui agora? Se está multiplicando, pessoal, para o x ficar sozinho, ele tem que ir para o outro lado como? O inverso. Se ele está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Então vai ficar 48 dividido por 3. Certo? 48 dividido por 3 dá 16. Então faço aquele mesmo processo que eu fiz anteriormente. Né? Para me eliminar esse x, eu ponho a raiz do outro lado. X igual a raiz de 16. X é igual a mais ou menos 4. Né? Então, pessoal, o jeito mais rápido e fácil para vocês encontrarem a raiz de um número, vocês
podem ir multiplicando por um número mais aproximado, por exemplo. É porque eu já sabia, no caso, 4 vezes 4, eu já sabia que era 16, mas se eu não soubesse, aí eu ia fazendo. 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16, aí 5 vezes 5, 25, até chegar a um número aproximado, certo? Agora, vamos para o item C. Do mesmo jeito, pessoal, que aqui tem duas raízes, aqui também tem duas raízes. Tanto pode ser uma solução mais 4, quanto pode ser uma solução menos 4, certo? No item C, temos que 4x ao quadrado menos 100 é igual a 0. Isso aqui é uma equação de segundo grau, né? Relembrando por quê? Porque o x está elevado a 2. Aqui também é equação de segundo grau, só não está reorganizada como a gente conhece, né? Ficaria como? Reorganizando essa daqui. 3x ao quadrado, está positivo, vem para o outro lado como? Negativo, então fica 48, certo? Aqui já está organizado. No caso, eu teria que desorganizar para ficar mais fácil achar quem? Os valores de x. Ó. Por quê? 4x, se eu quiser que esse 100 venha para o outro lado, ele vem o quê? O inverso. Se ele estava subtraindo, agora ele vem o quê? Somando. Então, 100. Como é que eu faço agora? O x não tem que ficar só? Esse número não está multiplicando ele? Então, o 4 vai para o outro lado como? Dividindo. Então, x ao quadrado, pessoal, é igual a 25, né? X ao quadrado é igual a 25. Como é que eu tiro o x ao quadrado? Só é por x igual a raiz do número que tiver do outro lado, raiz de 25. X é igual a mais ou menos 5, certo? Ou vai ser mais ou menos 5. Relembrando o motivo, porque 5 vezes 5 é 25 e menos 5 vezes menos 5 também é 25, certo? Então, pessoal, os outros itens aí, ó, seguem o mesmo raciocínio. Vocês tentem fazer eles depois, certo? Então, pessoal, dando continuidade aos exercícios, né? Vamos agora para o exercício de número 4, que está no slide de número 8 de vocês, do material. Diz o seguinte, a questão 4. Para quais equações a seguir as raízes estão indicadas corretamente? Ou seja, no meu item A da questão 4, tem mais itens, né, pessoal? Vou resolver apenas o item A e o item B. Vocês, em casa, aí depois tentem resolver os outros itens, certo? E confiram no final do material se está certo ou não. Então, vamos lá. Ele diz o quê? No item A, x ao quadrado menos 7x mais 10. Ele afirma o quê? Que eu tenho duas raízes. Quem são minhas raízes? 3 e 4. Ele quer saber se isso aqui é verdade ou não, certo? Se isso é verdadeiro ou falso. 3 é realmente a raiz dessa minha equação de segundo grau? 4 é realmente uma raiz possível dessa equação de segundo grau? Né? Então, pessoal, como é que eu sei? Eu não preciso resolver ela por Bhaskara, identificando os coeficientes, depois aplicando aquela formulazinha de delta, depois encontrando um x menos b. Não preciso. Por quê? Ele quer só saber se isso é verdade ou não. Então, como é que eu faço? Só eu substituir o valor da raiz na equação. Se der 0, é porque é uma raiz da equação. Se der diferente de 0, não é uma raiz da equação. Vamos lá. Para me saber se 3 realmente é uma solução dessa equação, eu substituo ele aonde? No x, né? Então vamos lá. Vamos ver se o 3 é verdadeiro. 3 elevado ao quadrado menos 7x vezes 3 mais 10. Pessoal, isso aqui, ó, essa soma aqui, essa subtração, essa soma, aliás, tem que dar 0. Se não der 0, é porque é falso. 3 não é raiz dessa minha equação, certo? Então, 3 ao quadrado, 9. Menos 3 vezes 7, 21. Mais 10, igual a 0. Então, para simplificar essa conta aqui, pessoal, envolvendo subtração e soma, eu faço o quê? Junto todos os números positivos e deixo de um lado todos os números negativos.
Então vamos lá. É como se ficasse 9 mais 10 menos 21. Né? Todos os números positivos de um lado e o número negativo de outro, igual a 0. 9 mais 10, 19, menos 21, igual a 0. 19 menos 21, pessoal, vai ficar quanto? Menos 2, né? Certo? Isso é igual a 0? Não, não é igual a 0. Então, o meu 3, ó, não é solução dessa minha equação. É falso. 3 não é. Por quê? Menos 2 é diferente de 0 e não igual a 0. Certo? Ah, então agora vamos fazer para 4. Será que 4 é raiz dessa equação? Não sei, vamos substituir. Fica 4 ao quadrado, substituindo lá, né? Menos 7 vezes 4, igual, aliás, igual não, mais 10. Isso é igual a 0. 4 ao quadrado dá 16. 7 vezes 4, 28, mais 10. Isso é igual a 0. Simplificando o máximo que dá, com todos os números positivos de um lado, então vai ficar 16 mais 10, menos 28, igual a 0. Então aqui vai dar 26 menos 28. Isso aqui vai dar 2, que é diferente de 0. Ou seja, nem 3, nem 4 é solução da minha equação. Que é isso que ele quer saber. Né? Ele quer saber se 3 e 4 é solução, é raiz da minha equação. E no caso, não é. Certo? Bem, pessoal, continuando, né? No item B, ele dá o seguinte exemplo. B, ele deu a seguinte equação de segundo grau. X ao quadrado mais 4x menos 5 igual a 0, né? Então, vamos descobrir se 1 e menos 5 é raiz, né? Será que é raiz? Menos 1 e 5 é raiz? Então, para mim saber, vou substituir pelo valor de x, né? Então, se menos 1 ao quadrado mais 4 vezes menos 1 menos 5 é igual a 0. Se esse resultado aqui der igual a 0, então menos 1 é solução. Se der diferente de 0, não é solução, certo? Então vamos lá. Menos 1 ao quadrado, pessoal, fica 1 positivo, certo? 1 vezes 1, 1. Mais 4 vezes menos 1 fica negativo, né? Menos 1 vezes 4 vai ficar o quê? Menos 4. Menos 5. Resolvendo isso aqui, né? 1 mais com menos, menos 4 menos 5. Certo? Isso aqui vai ficar igual a 0. Eu tenho quantos números negativos aqui, ó? Deixo o positivo de um lado, ó. 1. Somo os negativos, que daria o quê? 9. Né? 1 menos 9 é menos 8. Isso aqui tudo igual a 0. Ou seja, esse número aqui, ó, aliás, o menos 1 não é solução da minha equação. Por quê? Porque menos 8 é diferente de 0. Se tivesse dado igual a 0, aí o menos 1 seria a solução, mas não é. Certo? Agora vamos testar se o 5 é solução, se o 5 é raiz dessa equação de segundo grau. Então vamos lá, testar o 5, né? Então fica, vamos supor aqui, 5 ao quadrado, substituindo lá, né? 4 vezes 5 menos 5 igual a 0. 5 ao quadrado dá 25, mais 4 vezes 5, 25, menos 5. Isso é igual a 0. Então aqui, 25 mais 25 vai dar 50, menos 5 igual a 0.
50 menos 5 vai dar 45 igual a zero. Isso é diferente de zero. Então, 5 também não é solução da minha equação, certo? Outros itens aí, pessoal, podem ser solução, certo? O item A e o item B não é. Por quê? Porque eu testei os valores da raiz e não deu igual a zero. Deu o quê? Diferente de zero, certo? Então, sendo diferente de zero, eu não tenho nenhuma raiz, certo? Então, pessoal, vamos ver agora se o menos 5 é uma raiz dessa equação aqui, certo? Então, vou só substituir, né? Menos 5 ao quadrado mais 4 vezes menos 5 menos 5 igual a zero, certo? Menos 5 ao quadrado, pessoal, vai dar 25 positivo, menos 4 vezes 5, pessoal, dá 20. Só que tem um menos aqui, ó, então vai ficar menos 20. Menos os 5 aqui, igual a zero. Ou seja, pega os números positivos, soma os números negativos, né? Põe um N, e aliás, põe um menos, e somo eles, 20 mais 5, 25. Menos 25 é igual a zero. Zero é igual a zero. Ou seja, o 5 é solução da minha raiz, da minha equação, certo? Ele é raiz da minha equação, certo? Então, pessoal, ó, percebam aqui, ó, que quando eu substituir o valor e ele der zero, ele vai ser a raiz da minha equação, certo? Ah, mais um detalhe, pessoal. Nesse caso aqui, ó, eu coloquei menos 1, né? Mas eu me enganei, certo, pessoal? Não é menos 1. É mais 1 que tem na questão de vocês. Então, como é que eu faço para me corrigir isso aqui agora? Só eu pôr mais 1, né, pessoal? Aqui, ó, mais 1 ao quadrado e aqui mais 1, certo? Então, vamos lá. Então, se aqui é positivo e esse outro também é positivo, como é que eu faço? 1 ao quadrado dá 1 mais 4 vezes 1, 4, certo? Menos 5, igual a 0. 1 mais 4, 5. Menos 5 é igual a 0. 0 é igual a 0. Então, pronto, pessoal. O 1 também é solução. Ou seja, o meu item A está errado e o meu item B está correto. Pessoal, façam passo a passo quando vocês estiverem resolvendo essa questão, certo? Para não cometer pequenos erros, né? Como eu acabei de cometer agora. Eu olhei para a questão e vi como se fosse menos 1, e na verdade não era 1. Então, só é substituir, fazer com calma que dá certo. Bem, pessoal, agora vamos para o slide de número 9, certo? Onde tem a questão 5. Ela diz o seguinte, ó. Em geral, utiliza-se a letra X para representar a incógnita de uma equação. No entanto, a incógnita pode ser representada por quaisquer letras do alfabeto. Desse modo, resolva as equações a seguir de acordo com a incógnita apresentada em cada uma delas, certo? Ou seja, ele quer que a gente resolva cada equação. Resolver a equação é encontrar as raízes, certo? No caso aí do item A, pessoal, ele utilizou a letra A, né? Nossa questão 5 é o item A. Ele disse o quê? Que A ao quadrado mais 14A mais 49 é igual a 0. Pessoal, o que é que essa questão quer mostrar pra gente? Ó? Ah, mas isso aqui é A, não é X. Não faz diferença, pessoal. Poderia ser L, M, N, qualquer letra poderia estar aqui, ó. Contanto que tivesse o quê? Essa estruturazinha aqui que a gente viu anteriormente, né? AX ao quadrado mais BX mais C. Tendo essa estrutura, tendo uma incógnita A, nesse caso a letra A, uma incógnita, pessoal, é representada por qualquer letra, porque eu não sei quem é, certo?
Então percebam que continua a mesma estrutura. Ó. Ao invés de ser x ao quadrado, é quem? A ao quadrado. Ao invés de ser b vezes x, no caso aqui, ó, x vai ser quem? A. Vai ficar 14 vezes A. É a mesma equação. Só que ao invés de utilizar x, eu utilizei quem? A. Então, vamos lá encontrar a solução dessa equação, né? Fazendo aqueles passozinhos lá, né? Primeiro, o que é que a gente faz? Encontra os coeficientes. Quem é meu coeficiente A? Nesse caso, é 1, né, pessoal? Quando eu não tenho nenhum número atrás multiplicando ele, eu suponho que... Aliás, eu suponho que seja 1. Por quê? Dá o mesmo resultado. 1 vezes A ao quadrado vai continuar sendo A ao quadrado. Então, por isso que meu A é 1. Meu B vai ser o 14, né? Meu C vai ser o 49. Certo? Então, vamos lá. Primeiro passo, identifiquei os meus coeficientes. Segundo passo, vou calcular o meu delta, né, pessoal? Como é que eu calculo o delta? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, né? Então, vamos lá. Delta é igual a... Quem é meu b? 14. Então, fica 14 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 49. Certo? Delta é igual a 14 vezes 14. Lembrando, né, pessoal? O pessoal que tem dificuldade de resolver as contas, né? Quando vocês estiverem resolvendo exercício, se não souber fazer, não utilizem a calculadora, certo? Peguem o costume de fazer o quê? No lápis, fazendo aquela continha normal. Porque na prova, pessoal, vocês não vão poder usar a calculadora, certo? Já imaginou, vocês estão lá na prova, aprenderam como calcular o delta, já sabem fazer tudo sobre a equação de segundo grau, né? Aí cai uma questãozinha dessa de potência, 14 vezes 14, né? E aí, e agora? Certo? Então, resolvam ela normalmente, né? De forma tradicional, 14 vezes 14, como é? 4 vezes 4, só para lembrar bem rápido, né? 16, 4 vezes 1, 4, com mais 1, 5, 1 vezes 4 dá 4, 1 vezes 1 é 1, aqui dá 6, aqui dá 9, e aqui dá 1, então dá 196, certo? Ah, eu queria responder isso aqui mais rápido, de cabeça, como é que eu poderia fazer? Pessoal, 14 vezes 14, eu poderia primeiro fazer 10 vezes 14, depois 4 vezes 14. Por quê? Se eu fiz 10 vezes 14 e obter um resultado, só eu somar com 4 vezes 14. Vamos lá. 10 vezes 14 fica mais fácil, porque dá 140, né? Só acrescenta um zero, ó. Né? E 4 vezes 14, eu faço o quê? 14 mais 14, 28. 28 mais 28, como é que dá? 56. Certo? Então vamos lá, ó. Então eu somo esses valores aqui, ó. Tem que dar o mesmo resultado desse aqui, né? Se não der o mesmo resultado é porque eu fiz a conta errada. Então vamos lá. 6, 4 com 5, 9, dá 196. É a mesma coisa, né? Se vocês se sentirem mais à vontade a fazer assim, podem fazer, né? Separando em partes de 10 e depois somando. Vamos lá. 196 menos 49, vamos lá, do mesmo jeito, 4 vezes 49, como é que eu faço? 4 vezes 9 dá 18, 18 mais 18, 36, 4 vezes 4, 16, 17, 18, 19, também deu 196. Delta é igual a 0. Vixe, a primeira vez que eu estou fazendo e delta dá igual a 0. Tem algum problema? Não, eu vou apenas agora substituir, né? Terceiro passo.
encontrar os valores de x, né? Lembrando como é a fórmula, x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. A minha primeira possibilidade eu vou utilizar o mais, né, pessoal? Menos b, quem é meu b? 14. Então vai ficar menos 14 mais raiz de 0 é 0, né? Então não tem nada, né? 0 dividido por 2a. Quem é o a? 1. 2 vezes 1, 2. Então isso vai ficar o quê? Menos 14 dividido por 2. Isso é igual a menos 7. E meu x, duas linhas, que é a minha segunda solução, basta eu substituir quem? Esse sinal aqui. Se era positivo, agora vai ser o quê? Negativo, né? Então, menos 0 dividido por 2. Vai ficar a mesma coisa, pessoal. Dividido por 2 é igual a menos 7. Resumindo, como eu havia falado antes, uma equação de segundo grau, ela pode ter uma solução, duas soluções, três soluções. Aliás, três soluções não, pessoal. Uma solução, duas soluções ou nenhuma solução, certo? Nesse caso aqui, ó, obteve o mesmo resultado. Então, essa equação só tem uma única solução, certo? Que é x' e x duas linhas. Aliás, no nosso caso vai ser quem? A, né, pessoal? Não é x, ó, é a. Então, só é substituir aqui, é a mesma coisa. A' e a duas linhas. É a mesma coisa, certo? Tranquilo, né, pessoal? Bem, pessoal, no item B temos o seguinte, ó. Y ao quadrado menos 18y mais 81. Isso igual a 0. Só recapitulando, né, pessoal? Poderia ser J, W, N, MN, qualquer letra aqui, ó, continua com a mesma estrutura da equação de segundo grau, né? Então, como é que eu posso resolver ela? Primeiro, eu identifico quem são os meus coeficientes, né? Sigam sempre esse passo a passo para ficar mais fácil a resolução, pessoal. Quem é meu A? Meu A vai ser 1, né? Porque não tem nenhum número aqui atrás, então 1. Meu B, menos 18, né, pessoal? Que é quem multiplica o Y, o termo de primeiro grau. Menos 18. Meu C vai ser quem? 81. Segundo passo, encontro o meu delta, né? Nesse caso, lembrando sempre da fórmula, né, que a gente sempre vai estar utilizando, é b ao quadrado menos 4ac. Então, delta é igual a b ao quadrado, que é 18 ao quadrado, menos 4a, que é 1, e 81. Certo? Então, quem é que vai ser meu delta? É igual a 18 ao quadrado, o que? 18 vezes 18. 8 vezes 8, pessoal, 64. 8 vezes 1, 8, mais 6, 14. Certo? 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. Utilizando o método tradicional, né? Então fica 4. 8, 4 mais 8, isso aqui vai dar igual a 14. A 14 não, igual a 12. Isso aqui vai ser 324, certo? Então, fica 324 menos 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 81. 4 vezes 81, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 8, 32. Observem, pessoal, que o delta aqui também zerou, né? Então, quando o delta é zero, a gente vai ver isso no tema 2, né? Sempre quando o nosso valor de delta for zero, vamos ter apenas uma raiz, apenas uma solução. Então, vamos para o nosso terceiro passo aqui, né? Terceiro passo,
Vamos aplicar a equação de Bhaskara, né? O modelo de Bhaskara. X é igual a... no nosso caso não é x, né, pessoal? No nosso caso aqui agora y. Y é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Y' é igual a menos... Quem é menos b, pessoal? Menos b é 18. Porém, menos com menos, mais, né? Então vai ficar 18 mais raiz de 0 é 0. Deixa aqui. 2 vezes a. Quem é meu a? 1. Então isso aqui vai ficar 2. Então vai ficar 18 dividido por 2 é igual a 9. Quem é a minha segunda raiz, né? É 18, repito, só que ao invés de colocar mais, eu coloco o que aqui? Menos. Dividido por 2. Vai dar o mesmo resultado, né, pessoal? Ou seja, essa equação aí possui apenas uma raiz ou uma solução, certo? Então, quando forem resolver, resolvam com calma, façam o primeiro passo, que é encontrando os coeficientes direitinho, A, B e C. Depois, aplica o delta e depois aplica a equaçãozinha de Bhaskara, né? Que é essa daqui, certo? E com relação às contas, quando estiverem fazendo outros exercícios, praticando, façam dessa forma aqui, certo? Não utilizem calculadora, mesmo que a conta seja grande e demore mais, né? Mas é melhor porque assim você já está treinando para fazer sua prova, certo? Tranquilo, né?